A paz do Senhor Jesus, juniores. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, lição número 6, que tem como tema Moisés, um grande libertador. Estamos aqui hoje para contar um pouquinho da história de Moisés. O tio vai estar falando um pouquinho sobre quem foi Moisés, onde ele nasceu, né? E vai estar contando um pouquinho sobre a história de Moisés. Vocês já devem conhecer a história de Moisés, que eu já abordei numa outra ocasião, já falei um pouquinho sobre Moisés, mas aqui nessa hora a gente vai estar se aprofundando um pouquinho mais, conhecendo mais um pouquinho mais sobre Moisés, que foi um homem que foi muito perseverante na sua missão, não deixou em momento algum de estar cumprindo aquilo que Deus colocou para ele estar cumprindo. Moisés, ele nasceu no Egito, ele era da família dos levitas, né? Seu pai era Amrão e sua mãe era Joquebede. Ele nasceu, na época que Moisés nasceu, o rei tinha decretado que todas as crianças hebreias deveriam ser mortas. Então as parteiras, não cumprindo uma determinação do rei, elas não estavam matando as crianças, então o rei determinou que pegassem, né, que os soldados pegassem todas as crianças e jogassem no rio Nilo. Olha a maldade desse rei, né? Esse rei que não era mais um rei que daquela época que conhecia a José, né? Como nós estudamos na lição anterior, né, José ele foi para o Egito e lá ele viveu com sua família, né? E o povo de Israel, né, o povo hebreu, ele prosperou de uma determinada forma ali no Egito, que ele cresceu tanto que o rei do Egito acabou escravizando o povo de Israel, né? O povo de Israel viveu ali escravizado no Egito durante 430 anos, aguardando um libertador. E esse libertador foi Moisés. Moisés, como eu estava falando, ele nasceu dessa família e a família dele conseguiu guardar ele por 3 meses, esconder ele por 3 meses. Mas chegou um determinado momento que a família não conseguia mais esconder Moisés. E Joquebede, guiada por Deus, né, toma uma atitude assim que, a primeiro modo, nós podemos pensar que Joquebede poderia estar abandonando Moisés, mas aquilo ali aconteceu por uma determinação de Deus, né? Joquebede pega Moisés, coloca num cesto, um cesto de junco, né, com betume para impermeabilizar aquele cesto, e coloca Moisés ali no rio Nilo. E Moisés começa a descer, mas a sua irmã Miriam fica o tempo todo observando aquela atitude da mãe dela. E quando Moisés começa a descer o rio Nilo, Miriam, ela segue o cesto com Moisés dentro. E chega uma determinada hora que o cesto para próximo a um local onde está a princesa Renutmile, que é uma princesa egípcia, tomando banho ali naquele rio Nilo. E essa princesa, ela não podia ter filhos. Olha só como que tudo foi preparado por Deus. Essa princesa não podia ter filhos. E ela pega Moisés e cria Moisés como fosse seu filho. Resolve criar Moisés como se fosse seu filho. Mas naquela hora ali, Moisés ainda era um bebê muito pequeno. Precisava ser amamentado. Então, Renutmile pensou em pegar uma ama de leite. O que é uma ama de leite? É aquela mãe, né, aquela pessoa que vai amamentar a criança. E Miriam, vendo aquilo ali, chega até Renutmile, que é a princesa, e fala com ela que iria trazer uma hebreia para poder amamentar a criança. Né? Renutmile não sabe que essa hebreia é a mãe de Moisés. E acaba que Renutmile resolve pagar um salário para ela. Olha só como que Deus ele tem tudo planejado, né, juniores?
ele resolve, Renutmir resolve pagar um salário para Joquebede, para Joquebede estar amamentando o filho dela e criando o filho dela, né? E Renutmir coloca o nome daquela criança de Moisés, que significa retirado das águas, né? E ali Renutmir cria Moisés, Moisés se torna um homem adulto, até que chega um momento que Moisés ele começa a pesquisar sobre sua origem. Ele sabe que ele é hebreu e ele começa a pesquisar sobre sua origem. E um determinado dia ele está andando ali pela cidade do Egito ali e vê um egípcio maltratando um hebreu. E Moisés é muito assim, agindo como de momento, né? Resolve interceder e acaba por matar aquele egípcio. E o rei descobre isso, né? O rei do Egito descobre e resolve punir Moisés. Mas Moisés foge dali, né? Mas Deus ele já tinha tudo planejado para a vida de Moisés. E Moisés foge para o deserto. Ali ele começa a viver, conhece a sua esposa, né? Conhece ali a sua esposa. Ele vem a se casar, tem seus filhos ali no Egito. Mas um determinado dia Moisés está apacentando as ovelhas, né? Que ele se torna um pastor de ovelhas. Ele tem um encontro com Deus. Moisés ele vê uma sarça ardente que se consumia, que não se consumia, um fogo que, como se fosse uma chama que queimava, mas ali ela nunca apagava, nunca se desgastava, ela mantinha sempre a mesma intensidade, né? Moisés vê Deus ali e Deus fala com ele que ele iria voltar para o Egito para ali libertar o povo de Israel. Moisés ele volta ao Egito, tem um encontro com seu irmão Arão e ali os dois vão até Faraó, né, para pedir para Faraó libertar o povo de Israel. Sabe quando você vai fazer um pedido a alguém que você já sabe que aquela pessoa vai dizer não para você, Júnior? Você já sabe que aquela pessoa ela vai falar não, mas você tem por obrigação ir fazer esse pedido. E foi isso que aconteceu com Moisés e Arão. Eles já sabiam que Ramsés, que era o rei do Egito, iria negar o pedido deles. Mas porque Deus tinha endurecido o coração de Faraó, né? Então mas eles foram assim mesmo para cumprir aquilo que teria que acontecer. E eles vão até Ramsés e eles pedem para que Ramsés liberte o povo de Israel, mas ele não liberta. O coração de Faraó está endurecido, né? E tudo aquilo ali acontece e vem as 10 pragas, né? Que vocês já ouviram falar bastante, a gente já falou, já teve um estudo só sobre isso. Não vou estar entrando aqui nessa questão das 10 pragas, né? Para não tomar também muito tempo da aula. Mas a praga derradeira foi a praga que matou os primogênitos dos egípcios. E aquela praga ali fez com que o coração de Faraó amolecesse e